Exatamente. Você fez um adendo aí sobre primária e secundária. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? O que é a hipertensão primária, o que é a secundária? Então, inicialmente, só complementando um dado que o Juliano começou no início falando, além da importância desse tema, a prevalência da hipertensão é algo muito importante por questão de, se a gente for ver em números no nosso país, 32% da população adulta é hipertensa. Se a gente pega a população idosa, como o Juliano falou, 60% da população acima de 60 anos vai ter hipertensão. Então é algo extremamente prevalente, extremamente importante no nosso dia a dia. Falando especificamente da hipertensão primária e secundária, entre 90% e 95% dos casos de hipertensão são a hipertensão que a gente chama de primária. A hipertensão herdada, genética, associada a questões multifatoriais, questões metabólicas, hábitos de vida, alimentação, como a gente vai falar mais para frente. E, enfim, juntamente com a predisposição genética, predisposição familiar. Mas existem uns 5%, entre 5% e 10% dos casos de hipertensão, principalmente as hipertensões que surgem nos extremos de idade, abaixo de 30 anos e acima dos 50 anos. Os casos de hipertensão diagnosticados nessas duas faixas etárias, existe uma chance maior, não necessariamente acontece, mas existe uma chance maior de ser o que a gente chama de hipertensão secundária. As hipertensões secundárias, em geral, existe uma causa endócrina, anatômica, metabólica, que pode vir a ser corrigida. Essa é a grande importância do rastreamento adequado, da descoberta adequada desses casos, porque são alguns dos casos em que a hipertensão pode ser total ou parcialmente revertida. Isso aí. Eu já vi série de casos, série de estudos epidemiológicos, que 75% da população acima de 70 anos teria hipertensão. Então é algo que a gente tem que distribuir muito conhecimento sobre isso, porque é muito importante, né? Então, assim, pegando também o gancho, aproveitando que você chegou a citar, qual que é a principal causa de hipertensão secundária, vamos dizer assim, na população em geral? A sua esposa é endocrinologista, né? Sim. Então, tem alguma estatística falando qual que é a principal, qual que é a mais prevalente, algo nesse sentido? O mais prevalente, não existem... o mais prevalente é o que a gente chama, pensando nas causas endocrinológicas. Exatamente, é isso que eu estou levantando. É o que a gente chama de hiperaldosteronismo primário. Basicamente, vamos dizer assim, um excesso de produção, um excesso de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o sistema endócrino do nosso corpo que, vamos dizer assim, ele regula a pressão. E uma desregulação nesse sistema por meio de um tumor que normalmente está na região suprarrenal, nas glândulas adrenais, em cima dos rins, lá pode crescer um tumorzinho que produz aldosterona a mais do que o necessário. A aldosterona é um hormônio que basicamente, ele contribui para a elevação da pressão. Então, essa é uma das causas principais da hipertensão que a gente fala secundária. Existe uma outra causa extremamente prevalente também, que é a hipertensão renovascular. Com o advento da aterosclerose, da mesma forma que as placas de colesterol podem aparecer nas coronárias, nas carótidas, elas também podem aparecer nos rins. E a gente sabe que o rim é um dos principais reguladores da pressão. Então, se existe uma placa de colesterol obstruindo essa circulação renal, o rim vai achar que a pressão está baixa. Se a pressão está baixa, eu tenho que fazer essa pressão subir. Por meio de vários mecanismos, a pressão passa a se alterar baseado nessa suposta ausência de sangue no rim. Então, basicamente, essas são as duas principais causas de hipertensão secundária. Muito bem colocado pelo Patrick, essas classicamente são mesmo, né, historicamente, estatisticamente, sempre as principais causas, né? Renovascular e por excesso de aldosterona. E hoje em dia, né, Patrick, a gente não pode esquecer a síndrome da apneia e hipopneia do sono, né, a SAOS. A síndrome da apneia é muito, muito prevalente hoje em dia. São as pessoas que roncam muito, né, à noite, que têm pausas respiratórias. Muitas das vezes passa-se como isso sendo uma coisa natural, né, da idade, relacionada às vezes à obesidade, a alguns estereótipos, né, que a pessoa tem.
mas isso é uma causa de hipertensão. Isso prejudica muito o tratamento, às vezes gera hipertensão, né, e é conhecido hoje como uma das grandes causas de hipertensão secundária. Então, para se tratar adequadamente a hipertensão, principalmente aquelas pressões, né, Patrick, que não caem à noite, a gente tem que lembrar da apneia do sono, né, que às vezes é tratada pelo otorrino, né, ou pelo pneumologista.